Boa tarde, caríssimas. Tudo bem? Olá. Boa tarde, tudo jóia? Como é que vocês estão passando por aí? Tudo bem? Olá. Boa tarde, como é que vocês estão? Como é que tá por aí? De onde que você... Primeira coisa, de onde que você está assistindo? Coloca aqui para nós, para a gente saber de onde do Brasil e do mundo que você está assistindo a essa live. Coloca aqui para nós. Ah, e clica no coraçãozinho se a imagem tá boa, se o som tá bom. Como é que tá? Digita no coraçãozinho. Olá, boa tarde. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre contentamento, um tema super interessante. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Santa Catarina, que legal. Olha, aí tá muito frio. É, que delícia. Aqui não fica tão frio assim. Que legal, Gi. Que legal, seja bem-vinda. E vocês, de onde que vocês estão assistindo? Tá frio aí na sua cidade? Ó, aqui pra nós eu tô com essa jaquetinha e a minha camiseta aqui, ó, uma blusinha de manga comprida, mas não é nem de lã, nem nada, é só uma cacharel. Como é que tá? De onde que você está? Ah, Fortaleza. Tudo bem, Ivonete? Boa tarde, seja bem-vinda. Certamente aí em Fortaleza tá calor. Certamente. Olha, o nosso Brasil é tão grande, né? Que ao mesmo tempo que lá no sul, ela tá falando que tá muito frio lá, certamente em Fortaleza não tá. Aqui, ó, tá um ventinho mais fresco, que eu consigo colocar até uma jaquetinha assim, mas só isso. Hoje o nosso tema é muito legal, muito legal. Digita o coraçãozinho para você me dar um sinal. Se a imagem tá boa, o som tá bom, como é que tá? Porque para mim parece que tá até meio parado. Digita aí para mim no coraçãozinho, para você me informar se o som tá bom, se a imagem tá boa. Ah, legal, legal. Então, hoje nós vamos falar sobre contentamento, continuamos a falar. Aí você de imediato coloca aqui para mim, é fácil para você viver contente em qualquer circunstância? Ah, que joia! Obrigada, Ivonete. Digita aí para mim, comenta, coloca aí para mim. É fácil para você viver contente em qualquer circunstância? O contentamento, ele é mais do que simplesmente estar feliz. O contentamento é o oposto de murmuração, reclamação, é estar satisfeito, estar bem. Hoje a gente poderia falar estar com uma saúde mental boa. O contentamento, ele vai além do que simplesmente estar alegre. Exatamente, Ivonete, não é fácil, não é fácil. Olha, aqui, quarta-feira, primeira coisa, se você não assistiu a live de quarta, onde nós falamos que é possível viver contente hoje em dia, assista, porque lá a gente cita vários... Ah, legal, legal, Gi. A gratidão é um dos pontos para se ter saúde mental, né? A gratidão é um dos pontos. E lá, na quarta-feira passada, nós falamos exatamente assim, olha, é possível sim estar contente, viver contente, independente das situações, hoje em dia. E nós falamos dois pontos na quarta-feira passada. Nós falamos que o contentamento independe das circunstâncias e nós falamos que o contentamento, ele não é baseado em uma pessoa, não é baseado se tudo vai bem, não é baseado
nas circunstâncias, elas estão favoráveis, mas o verdadeiro contentamento vem de Deus. É de Deus, é do alto. Não tem jeito. E a gente viu isso no exemplo do apóstolo Paulo. Você já deve, se você já foi à igreja alguma vez, ou mesmo se você tem a Bíblia, você já deve ter visto o que o apóstolo Paulo viveu, né? E todas as adversidades que ele viveu e como que ele aprendeu o contentamento. Então, hoje, nós vamos falar o terceiro ponto desse tema. Nós falamos a semana passada que o nosso contentamento não depende das nossas circunstâncias. Na semana passada, não, na live passada. E nós falamos que o verdadeiro contentamento vem de Deus. E ponto final. Não tem como. Até eu falei para vocês, boa tarde para vocês que estão chegando. Eu até comentei, olha, se você encontrar o verdadeiro contentamento longe de Deus, de alguma outra forma, você comenta para nós, você compartilha, porque nós temos visto e recebido feedbacks de outras pessoas que não adianta, tentaram achar o contentamento em outras coisas, nas pessoas, nas experiências, mas tudo isso não supriu de fato. Não supriu. Então, hoje nós veremos que o contentamento ele deve ser aprendido. Então, o tema da nossa live é: a mulher elegante por inteiro sabe que o contentamento deve ser aprendido e busca isso todos os dias. Aí eu te pergunto, você tem buscado aprender o contentamento? Ou como que você acha que vem o contentamento? Você já tinha pensado que o contentamento ele é aprendido? Coloca aqui para mim. Olha, então, se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante por dentro, no coração e por fora, na imagem, no contentamento e no comportamento. Estou falando em contentamento, já estou misturando as palavras. Então, é por dentro e por fora. Comportamento e postura. Imagem. Então, assim, nós desejamos que todas as mulheres sejam, a cada dia, mais elegantes por inteiro. Por isso, nosso projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. E por isso, todo o nosso trabalho. Então, assim, o nosso desejo é esse. Se você tem o desejo de ser uma mulher mais elegante por dentro e por fora, não somente na imagem, venha para o nosso projeto, porque o nosso projeto é com esse fim. A gente trabalha os 3 pilares: coração, imagem e comportamento. Então, se o comportamento, agora vejamos, se o comportamento vem de Deus, como especificamente podemos obtê-lo? Como? Já parou para pensar? Como que nós vamos obter o verdadeiro contentamento? Será que vem, assim, desce de uma forma mágica do céu? Precisamos abrir alguma torneira ou liberar alguma válvula para obter o verdadeiro contentamento? Acordamos de manhã com ele, simplesmente assim, acordamos de manhã com ele? Como é que você... Coloca aqui para mim. Ah, lá, ó. Enaías, eu não sei como é que é o seu nome. Ela falou, ó, nossa satisfação está nos ensinamentos de Deus. Fala o Salmo 119, 35. Olha, você já foi por um caminho legal. Será que nós precisamos repreender o demônio do descontentamento para obtermos o contentamento? Será que precisamos mentalizar coisas boas para estar efetivamente, para que possamos estar efetivamente contentes? Será o que precisa acontecer para que sejamos de fato contentes? O que você acha que precisa? Como obter, então, o verdadeiro contentamento que é possível ter independente das circunstâncias? Para mim, o contentamento é algo muito desafiador. Para você é? Digita aqui para mim.
viver contente é desafiador? Para mim é. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, será que precisamos... O que precisa acontecer para que nós sejamos de fato contentes? Vai abrir uma torneira, ou de repente, assim, por um passe de mágicas, a gente passa a estar contente? Não, não é nada disso. Não é nada disso. Acredita? Não é nada disso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, se você tiver Bíblia, você vai no Novo Testamento e vai lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. O nosso estudo, a nossa live de hoje é baseada principalmente nesse capítulo 4. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, nos mostra que o contentamento não é encontrado, ou seja, a gente não procura, ele não é encontrado, mas é aprendido. Olha só, já tinha atinado para isso? Você já tinha atinado que o contentamento, o verdadeiro contentamento é aprendido? Interessante, né? É muito interessante. Então, ele nos mostra, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que o verdadeiro contentamento é aprendido. Olha só, aqui, se você abrir, eu quero abrir com você os versos 11 e 12 de Filipenses 4. Filipenses 4 é no Novo Testamento, ele fica depois de Efésios. Filipenses 4, versos 11 e 12. Olha o que fala. O apóstolo Paulo está falando. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha só, Deus permitiu que o apóstolo Paulo tivesse experiências em tudo quanto é circunstâncias. Na live passada, nós citamos 7 situações diferentes que ele viveu. Situações difíceis, como, por exemplo, naufrágios. Como, por exemplo, ele foi apedrejado. Situações complicadas, muito complicadas que ele viveu, de fome. Aqui ele cita fome, nudez. Ele está falando aqui que ele passou por diversas experiências. E esse verso, e ele fala, olha... Ele fala, tanto sei estar humilhado como honrado, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Deus permitiu que ele passasse por diversas situações. Você está me ouvindo bem? Boa tarde. Digita o coraçãozinho para eu saber se você está me vendo, a imagem está boa e se o som está bom. Digita o coraçãozinho aí para mim, por favor. Então, daqui, a partir desses versos, nós vemos que o contentamento, ele não é um mistério a ser descoberto, mas uma dinâmica a ser aprendida. Olha, guarda isso, guarda. O contentamento, o verdadeiro contentamento é aprendido. O apóstolo Paulo aqui nos mostra. Não é recebido automaticamente no momento que nós nos convertemos. No momento que a gente crê em Jesus, que a gente busca o direcionamento, a salvação em Jesus, a gente não adquire contentamento. Não. Olha só que coisa interessante. Ele deriva de um processo de crescimento com Cristo. Você sabe que quando a gente conhece a Jesus como nosso Senhor e Salvador, depois disso começa um processo de santificação, porque o Senhor nos chama a ser separadas, ser santas como Ele foi santo. Então, nesse processo que nós vamos aprendendo de Cristo e crescendo com Cristo, nesse processo nós vamos aprender a viver
contentes. Olha que coisa incrível. Muito, é totalmente diferente quando isso vem à nossa mente e nós aprendemos que contentamento, ou seja, contentamento verdadeiro em qualquer circunstância, é de fato algo que nós aprendemos. Comenta aqui para mim se você tem você já tinha esse conhecimento de que o verdadeiro conhecimento é aprendido. Interessante, né? Olha só, então ele faz parte desse processo da santificação. Quando Deus nos chama e Deus nos santifica para estarmos separados cada vez mais com Ele, em Cristo, Ele vai nos dando esse aprendizado. Aqui, nesse trecho, Paulo usa 2 termos gregos diferentes que foram traduzidos por aprender. Aqui nesse texto nós lemos. Enquanto ambos eles envolvem aquisição de conhecimento, os termos gregos originais, eles carregam nuances adicionais. E eu quero trazer isso aqui para vocês, porque trouxe bastante luz para mim, mais entendimento. Olha, no verso 11, aqui que a gente acabou de ler. Boa tarde, tudo bem? No verso 11, que nós acabamos de ler, olha, o verbo aprender no grego significa aprender alguma coisa por meio da experiência. E ele cita aqui, né? O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Então aqui, o primeiro termo que significa aprender alguma coisa por meio da experiência. É apropriar-se da verdade pessoalmente e externá-la de maneira prática. Lá em Hebreus 5:8, o mesmo verbo é usado para lembrar que Jesus, olha só, não sei se você já viu esse verso, lá em Hebreus 5:8, esse mesmo verbo aprender, ele é usado para lembrar que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Boa tarde! Isso significa que Jesus era ignorante de sua obrigação fundamental de obedecer ao seu pai? Ou que ele, em algum momento, foi desobediente? Não, né? Claro que não. Porque a gente sabe que Jesus foi perfeito. Então, não significa isso. Quando está falando aqui que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, não significa que ele tenha sido desobediente ou ele foi relapso. Não. Mas conhecer intelectualmente sua obrigação não retira a necessidade do nosso Senhor de aprender a obediência pela experiência no sofrimento da vida. Olha que coisa incrível, né? A gente jamais imaginaria isso se não tivesse escrito. Mas Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, pela experiência nos sofrimentos, ele, apesar de ser Deus, ele aprendeu a obediência. É o mesmo verbo usado aqui que Paulo usou aqui. E lá em Tito 3,14, olha que interessante, de forma semelhante, o apóstolo, ele convoca o povo de Deus a aprender a devotarem-se à prática do bem. Ou seja, as pessoas convertidas por meio do apóstolo Paulo, lá naquela ocasião, elas não sabiam intelectualmente que Deus ordena as boas obras? Sim, sabiam. Intelectualmente, elas sabiam que Deus ordenava que elas praticassem as boas obras. Mas, é claro que elas sabiam intelectualmente, mas elas precisavam viver, experienciar, se é que a gente pode usar o verbo dessa forma. Eu já ouvi algumas pessoas falando desse jeito, mas não pesquisei se pode usar assim ou não. Então assim, enquanto os crentes, quem são os crentes?
aqueles que o apóstolo Paulo está citando aqui, aqueles que haviam sido convertidos por meio da pregação do apóstolo Paulo. E hoje, todas as pessoas que conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, elas sabem intelectualmente, desde a conversão, que elas devem sim fazer o bem. O fazer o bem agrada a Deus. Então, elas sabem intelectualmente. Agora, se não passarem por experiências reais, elas não aprenderão a praticar tal devoção em fazer o bem. Entende? Olha que interessante esse conhecimento. Então, faz sentido para você? Olha só, então o primeiro termo do aprender, quando Paulo está falando aqui nesses versos que ele aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação, esse verbo aprender no original grego, ele traz o mesmo ensinamento lá de Hebreus 5:8 e o mesmo ensinamento de Tito 3:14. Ou seja, é necessário passar pelas experiências, não apenas saber intelectualmente. Olha que interessante. Agora, o outro termo que também é trazido aqui nesses versos, que é no verso 12, o segundo termo aqui, ele era um verbo raro, o qual, na cultura lá de Paulo, significava se tornar uma pessoa iniciada em uma sociedade secreta ou uma antiga religião misteriosa. Ele tinha esse significado. Mas Paulo, o que é que Paulo faz? Paulo era muito conhecedor, né? A gente sabe que Paulo ele era estudioso antes de se converter. Então, Paulo ele pega esse termo, desse verbo, e ele cristianizou, entre aspas, o termo para se ensinar que a entrada na esfera do contentamento verdadeiro em Cristo requer um aprendizado específico com propósito. Olha que interessante. Isso é muito interessante a gente adquirir esse conhecimento. Então, o foco aqui é contentamento deve ser aprendido. Então, por isso que Paulo vai lá, naquele significado raro, traz para cá para mostrar que o foco é contentamento deve ser aprendido com um propósito, um aprendizado específico. Olha só que interessante. Então agora, feito esse embasamento, nós vamos agora para alguns passos diários. Presta atenção, nós temos falado muito isso aqui no perfil. Dos hábitos diários, matinais, todos os dias a gente fala, olha, você fez o combo, faça o combo todos os dias. Você já nos ouviu falar sobre o combo, certo? E agora nós vamos para alguns passos diários para podermos aprender o contentamento. Vamos para a prática agora. Então, o primeiro deles, conheça e creia nas verdades da palavra de Deus a respeito do caráter e da promessa de Deus. Aqui eu paro e faço uma colocação para você. Você tem conhecido e crido nas verdades eternas de Deus? Vamos por partes. Você tem conhecido? Cada dia você tem conhecido um pouco mais das verdades eternas de Deus? E você tem esse conhecimento, cada dia adquirindo mais, trazido para a sua mente e para o seu coração? Nós precisamos guardar as verdades eternas de Deus na nossa mente e no nosso coração e precisamos crer nelas. Por quê? Porque quando fazemos isso, nós conseguimos combater os sofismas e as inverdades. Então, quando nós falamos aqui dentro do combo, um dos quatro hábitos matinais diários, a gente fala, olha, pare. Nós fizemos até uma live outro dia, né? Falando, a mulher elegante por inteiro, ela para antes de começar o dia. Por que ela para? Porque nesse momento que ela para, ela vai lá no secreto alimentar-se da palavra de Deus. O que significa isso? Você ler, conhecer a palavra de Deus, trazer para sua mente, para o seu coração as verdades eternas de Deus.
Todos os dias nós precisamos fazer isso. É assim, tem que ser um hábito perene, para sempre. Nós precisamos fazer isso. Porque senão, qualquer inverdade que vier até você, seja pelo meio que for, digital, presencial, ou alguém falando alguma coisa, você não vai saber rebater. E de repente aquilo que vai chegar até você, aquela informação, vai ser um sofisma, pode ser um sofisma ou uma inverdade, e você não vai ter como combater aquilo. Entende como é importante? Além de tudo, como é que você vai ensinar para os seus filhos, para aquelas pessoas que estão ao seu redor, as verdades eternas de Deus, testemunhar disso se você não estudar e não adquirir conhecimento? Então, o primeiro passo para que tenhamos o aprendizado do contentamento é conhecer e crer nas verdades eternas de Deus, ou seja, conhecer a Deus, o caráter de Deus e as promessas dele. Precisamos conhecer a Deus e as promessas dele. Boa tarde! Olha, precisamos conhecer quem é Deus e como ele é. Digita aqui para mim um coraçãozinho se a imagem tá boa e se o som está bom. Você está me ouvindo bem? E você está me vendo bem? Digita aqui para mim, por favor. Agora me responda, você conhece o seu Deus? Você conhece como é o seu Deus? Conhece? Isso que a gente precisa, o primeiro passo. Ó, isso inclui conhecimento de que Deus é bom, apesar das más circunstâncias que você enfrenta. Hoje você está enfrentando aí alguma má circunstância? Tá difícil para você? Tem alguma coisa complicada acontecendo na sua vida hoje? Um conhecimento que a gente precisa trazer à nossa memória, ao nosso coração, de quem é Deus, é que Deus é bom. Deus é bom mesmo que você esteja passando por uma situação dificílima. Mesmo que hoje você esteja passando por uma situação dificílima, Deus é bom. Isso é um conhecimento que você tem que trazer para sua mente, para o seu coração. E outra, nós temos que lembrá-lo diariamente. Nós precisamos lembrar a nossa mente, o nosso coração, de quem é o nosso Deus. Amém? Outro ponto, é preciso começar pela palavra de Deus e não pela experiência e não pelas opiniões dos outros. Por onde que você tem começado a adquirir conhecimento? Você tem começado a ser mais contente pela opinião dos outros? Ou pela sua experiência? Não, não. É invertido. Nós vamos começar a ser mais contentes se começarmos pela palavra de Deus. Ó, isso é muito importante. Então, quando a gente traz o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de quem Deus é, nós começamos a ser mais contentes por isso e não pela opinião dos outros. Você tem ouvido muito a opinião dos outros? Você tem tentado ver as suas experiências para ser contente, ser mais contente? Não, não é por aí. Não é. Precisamos inverter. Olha, você precisa, e eu também, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra, com as verdades eternas de Deus. Lá em Filipenses, aqui nesse trecho que nós lemos, no verso 8, fala exatamente isso. Você já leu? Olha, fala assim, o apóstolo Paulo fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós precisamos renovar a nossa mente com as verdades eternas de Deus.
e de quem Deus é. Aqui, como o apóstolo está falando aqui. Em Romanos 8, 28 e 29, as promessas foram dadas a nós que sofremos e gememos nesse mundo caído pelo pecado. Então, nós estamos aqui sofrendo e gemendo nesse mundo, mas lá o apóstolo Paulo trouxe, né, as promessas de Deus para nós. Em Efésios 1 e 2, as promessas foram escritas a nós, pecadoras, carentes de Deus. E essas promessas foram escritas mesmo que no passado nós éramos pecadoras e continuamos sendo hoje. Ainda assim, Deus escreveu as promessas dele lá por meio do apóstolo Paulo aos Efésios 1 e 2, está lá escrito. Olha só o exemplo de um adolescente que o pai se divorciou da mãe e, consequentemente, divorciou do próprio adolescente. E ele começou a sofrer muito. Aí a pergunta é, como ele poderia encontrar contentamento nessa situação? Você já passou por isso? Você conhece alguém? Conhece algum adolescente que já passou por uma situação dessa, em que os pais se divorciaram? Você sabe que eles ficam muito carentes e abalados. Eu já vi isso de perto. E aí a pergunta é, como ele poderia encontrar contentamento, verdadeiro contentamento, numa situação como essa? Como? Aí é que a gente responde. Ele deve saber que o Deus dele está com ele. Você tem essa convicção agora aí? Que o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, está com você aí agora? Você tem? Tem essa convicção? Aquele adolescente, ele precisava saber isso. Lá, naquele momento difícil que ele estava passando, do divórcio dos pais dele, e, inclusive, o pai afastado dele, ele poderia ter contentamento naquela situação se ele soubesse que o Deus verdadeiro estava com ele. E o Senhor Deus o ajudaria a lidar com toda aquela situação da melhor forma possível, e que o Senhor usaria aquela situação, porque o nosso Deus usa todas as situações da nossa vida para nos moldar, para nos fazer mais parecidas com Cristo. Então, certamente, naquela situação daquele adolescente, o Senhor Deus estaria usando aquela situação para torná-lo mais parecido com Cristo e ensiná-lo verdadeiramente o que é as promessas do Senhor Deus para ele. Então, qual seria a situação? A situação seria ele trazer à memória e ao coração dele que o Senhor Deus estava com ele naquela situação. Como que ele poderia ter contentamento? Se ele estivesse buscando o Senhor. Isso é o segredo. Isso é o segredo. Então, a chave para aprender o contentamento em Deus é focar não na atividade do aprendizado. Olha, eu quero chamar a sua atenção, presta atenção aqui comigo. Então, a chave para aprender o contentamento não é focar na atividade do aprendizado, não é, mas em Deus. Focar em Deus. Boa tarde, sejam bem-vindos. A chave para aprender a viver contente, para aprender o verdadeiro contentamento, é focar não nas atividades do aprendizado. Não é, o foco não é nas atividades, mas sim em Deus, como ele tem se revelado em Cristo como nosso Redentor. Olha, nós vamos focar em Deus. Isso é diferencial, isso é diferencial. Onde você tem colocado o seu foco? Pare e pensa agora. Onde você tem colocado o seu foco? O seu foco está nas coisas?
o seu foco está nas pessoas? Onde você tem colocado o seu foco? Ou o seu foco está nas atividades do aprendizado, do contentamento, ao invés de estar em Deus? Olha só que interessante isso aqui. Então, você já viu um ditado que fala assim: me conhecer me conheça e me ame? Já viu um ditado assim? Porque esse ditado diz o seguinte: quanto mais você me conhecer, mais você vai me amar. Por quê? Porque o ditado está dizendo: se você me conhecer mais, você vai saber quem eu sou, as minhas características, os meus defeitos, e vai me amar mais. Existe um ditado que é assim. E de modo bem concreto, aprender contentamento começa com ouvir Deus dizer. Ó, presta atenção. Me conhecer é me amar. Se você pode me ver, Deus está falando. Me conhecer, entre aspas. Então, abre aspas. Me conhecer é me amar. Se você pode me conhecer como eu sou, Deus está falando. Se você pode agarrar-se à minha graça e crer em minhas promessas, você encontrará contentamento em mim. Olha que coisa! Que coisa tremenda! Vou repetir para você gravar. Olha só, o Senhor Deus está falando. Me conhecer é me amar. Se você pode me ver como eu sou, se você pode agarrar-se à minha graça e crer nas minhas promessas, você encontrará verdadeiramente contentamento em mim. Então agora para e pensa aqui comigo. Hoje, qual a situação complicada que você está vivendo? Você está vivendo, ou melhor, vamos começar. Você está vivendo uma situação complicada agora? Está vivendo uma situação complicada agora? Então, tire o seu olhar da situação e foque em Deus, como ele está falando aqui, olha. Você conheça quem ele é. Você agarre-se nele, na graça dele, e você creia nas promessas dele. Aí você encontrará contentamento, o verdadeiro contentamento hoje. Hoje, agora, na sua situação, mesmo com essa situação, você encontrará contentamento nele. Pare, pense e analise agora se há alguma situação assim. Deixa eu ver aqui só uma perguntinha. Então, você verá contentamento nele. Olha só, o segundo ponto. Então, primeiro ponto, nós estamos vendo 3 passos básicos, 3 passos práticos, diários, que nós precisamos fazer para aprender contentamento. Então, o primeiro nós vimos conheça e creia nas verdades da palavra de Deus, a respeito do caráter de Deus e as promessas dele. Primeiro. Segunda prática diária para aprendermos contentamento. Nós precisamos nos arrepender das mentiras, sofismas, inverdades que têm absorvido inconscientemente e dos fundamentos falsos onde nós temos buscado a vã felicidade. Então, o segundo passo nós precisamos nos arrepender. Se porventura estamos buscando no lugar errado a vã felicidade, o contentamento que não é perene, nós precisamos nos arrepender desses falsos fundamentos, dessas sofismas, das inverdades, das mentiras que têm nos alcançado e têm nos feito, e têm nos levado para o lugar errado, para um falso contentamento. Então, nós precisamos nos arrepender disso. Primeira coisa, identifique as várias maneiras, coisas,
pessoas ou experiências falsas que têm levado a buscar o contentamento errado, de uma forma errada, ou o falso contentamento. Identifica aí agora, pare e pense um pouquinho. Existe algumas maneiras que você está fazendo para buscar o contentamento e que não é a maneira verdadeira? Algumas coisas, algumas experiências, algumas pessoas que você acha que o seu contentamento está naquela pessoa? Ou o seu verdadeiro contentamento está em adquirir determinadas coisas? Ou o seu contentamento está em ter experiências, viagens, etc. e tal? Ou o seu contentamento está em ter um trabalho melhor? Ou o seu contentamento está em adquirir uma nova casa? Ou se casar com determinada pessoa? Ou ter filhos? O seu contentamento está nessas coisas? Se estiver, precisamos pedir perdão a Deus. Por quê? Porque tudo isso não traz verdadeiro contentamento. Não traz. Outro ponto, o quanto tem confiado em si mesma. Ah, isso aqui é tão importante. Nós somos levadas, o ser humano de maneira geral, ele é levado a confiar em si próprio. Ele é levado a ser autossuficiente. Então, a pergunta é, o quanto tem confiado em si mesma? Suas forças, sua influência, seu conhecimento, sua sabedoria, suas habilidades, suas características, suas perseveranças. Você tem confiado em si mesma, na sua capacidade, no seu poder de resolver as coisas, de conquistar as coisas? Se você tem feito isso, isso são mentiras e inverdades e chegam a ser até ídolos no nosso coração, sabia? Então, quando nós confiamos em nós próprias, muitas vezes nós até começamos a ter um ídolo como sendo a nossa capacidade, a nossa suficiência, e isso é pecado diante de Deus. Aí, terceiro ponto é, com a ajuda de Deus, nós vamos decidir eliminar esses fundamentos falsos. E nós vamos voltar para Ele, para as verdades dEle. Você está me entendendo? O áudio tá bom? A imagem tá boa? Clica aqui no coraçãozinho para eu saber se está tudo ok, por favor. Então, com a ajuda de Deus, nós vamos nos arrepender. Com a ajuda dele, nós vamos pedir, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a mudar essa situação. Senhor, eu reconheço que eu estava confiando em mim para ter felicidade, para ter verdadeiro contentamento. Obrigada, gente. Obrigada, caríssimas. Entendeu? Nós vamos orar, nós vamos falar, Senhor, me ajuda, eu quero mudar essa situação. Eu quero o verdadeiro contentamento. E eu me arrependo de estar buscando nos lugares errados, nas pessoas erradas. Eu me arrependo, não quero mais continuar buscando o verdadeiro contentamento no que não pode me dar contentamento. Eu não quero mais continuar buscando o contentamento em mim mesma, confiando em mim. Então, nós vamos pedir a ajuda do Senhor Deus para mudar essa situação. Olha, nós vamos usar as seguintes perguntas para nos ajudar a identificar as raízes do descontentamento. Tem duas perguntinhas aqui que vão nos ajudar. A primeira delas é, o que eu creio que me faria contente? Pare e pensa. Pare e pense aí agora. O que eu creio que me faria contente hoje? Eu ficaria contente se... Complete a frase. Essa é a primeira pergunta. O que eu creio que me faria contente? Segunda pergunta. O que eu necessito que aconteça para que eu fique contente? O que eu necessito? Ah, de repente, você está super cansada, exausta, sobrecarregada, e você pensa assim, nossa, se eu pudesse viajar para tal lugar, eu ia ficar contente.
eu ficaria contente. Só que eu vou te dizer, o seu cansaço, a sua exaustão, a falta de ânimo, vamos dizer assim, mesmo que você viajasse para tal lugar que você pensou agora, não seria plenamente resolvido. Você não estaria plenamente, totalmente contente. Você poderia sim ficar alegre, feliz por alguns momentos ali, porque você estava ali saindo do seu ambiente, curtindo aquele outro lugar e passeando, mas a verdadeira contentação aqui dentro, aquilo que é o contentamento, o verdadeiro contentamento, não existiria com essa viagem. Essa que é a verdade. Aliás, eu não sei nem se existe a palavra contentação, eu acho que eu inventei aqui agora. Mas na verdade o verdadeiro contentamento. Boa tarde, tudo bem, Patrícia? A verdade a questão é, o verdadeiro contentamento não estaria naquela viagem. Entendeu esse exemplo? Ah, sim, contentamento até em perdas, sim, você viveu, né? Exatamente. Enaías, exatamente. Nós conseguimos ter o verdadeiro contentamento até nas situações mais terríveis. O apóstolo Paulo, ele cita aqui. Na live passada, nós citamos 7 exemplos. Então, esse pequeno exemplo que eu dei aqui agora, da pessoa pensar assim, a pergunta é, o que eu necessito que aconteça para que eu fique contente? Se você pensar, nesse exemplo que eu dei, que você ficaria contente, verdadeiramente contente com a viagem, não é verdade. O verdadeiro contentamento não estaria ali. Você realmente poderia ficar feliz, você poderia estar alegre por aqueles momentos, curtindo, tarará, mas a hora que você voltasse para a sua realidade, você não estaria verdadeiramente contente. Por quê? A resposta para essas 2 perguntinhas, elas nos mostram a realidade. Quais são elas? Vou repetir. O que eu creio que me faria contente? Analisa aí e começa a responder. Segunda pergunta. O que eu necessito que aconteça para que eu fique contente? Se você responder essas perguntas com coisas, viagens, bens materiais, pessoas, experiências, essas coisas todas, elas não dão o verdadeiro contentamento. Não dão. Elas podem te trazer uma alegria temporária, mas não dão um verdadeiro contentamento. Agora, e a resposta? Se suas respostas a essas 2 perguntas envolverem alguma mudança de circunstância ou melhora de um relacionamento, perceba que isso está agora funcionando como uma fonte de contentamento. Se você tivesse isso, então seria feliz. E se você não tivesse, estaria triste. Você é como um ioiô no cordão. Sabe o que é ioiô? Aquele cordão assim que a gente ficava brincando. Você talvez seria como um ioiô no cordão. Essa coisa o terá amarrado a si e o lançará para cima ou para baixo. Então, se você atrelasse aqui, o que nós estamos comentando, Patrícia, é que o verdadeiro, aqui trabalhando hoje, o verdadeiro contentamento, ele é aprendido. Aprendido. É isso que nós estamos mostrando hoje. Olha que coisa tremenda. Se você não assistiu desde o início da live, depois você assiste, eu vou deixá-la gravada. Então, se nós atrelamos a resposta a essas perguntas a alguma mudança de circunstâncias, ou uma melhora no relacionamento, alguma coisa e tal, nós estaríamos como se fosse amarrados ao ioiô. Conforme essa circunstância muda, a gente muda o nosso contentamento. Conforme a coisa melhora, a gente melhora. Conforme piora, piora.
Então não é isso que nós buscamos. Nós buscamos o verdadeiro contentamento que independe das mudanças das circunstâncias. Olha, veja esses exemplos aqui. Se o seu contentamento depende de encontrar um cônjuge ou se casar, então não está baseado em Cristo. Se o seu contentamento virá somente se o seu cônjuge ou um amigo, alguém, ou um familiar tratá-la bem, então não está em Cristo. Ou se o seu contentamento está em receber uma bênção financeira, também não está em Cristo, porque se você não receber a bênção, você não vai estar verdadeiramente contente. Ou se o seu contentamento está numa cura física, ou não é um contentamento baseado em Cristo, e nunca, presta atenção, você estará verdadeiramente contente. Entende como que há uma mudança e nós precisamos aprender isso? Como nós falamos lá no início, o apóstolo Paulo, ele aprendeu. Por isso nós estamos aqui trabalhando esse assunto tão importante. Nós precisamos aprender o contentamento. Olha, você estará dessa forma construindo sua vida em uma areia movediça. Por quê? Porque vai estar colocando contentamento na pessoa, na circunstância, no casar, no filho, no emprego. Areia movediça. Nunca foi a intenção de Deus que encontrássemos alegria duradoura em qualquer outra coisa que não fosse o próprio Cristo. Você acredita nisso? Para e pensa aqui comigo. Você acredita nisso? Que a sua verdadeira alegria, que o seu verdadeiro contentamento está em Deus, em Cristo, e não em coisas, e não em pessoas, e não em situações, então, e não em relacionamentos? Acredita? Para e pense um pouquinho. Pelo contrário, se o contentamento é realmente independente das circunstâncias, então não precisamos procurar nenhuma melhora que nos traga conforto. Qual que é a sua situação difícil hoje? Pare e pensa. Qual que é a sua situação difícil hoje? Você está... Vamos pegar aquele exemplo. Você está exausta, cansada, não vê nenhuma perspectiva? Então, mesmo que você esteja assim, olha só, se o contentamento é realmente independente da circunstância, então você não precisa procurar nenhuma dessas melhoras ou nenhuma melhora para a sua situação que te traga conforto. Não precisa. Por pior que seja a sua situação agora, pare e pense um pouquinho. Olha, boas coisas não garantem verdadeiramente felicidade. Ou seja, melhorar a situação que você está passando, seja ela qual for, não garante a verdadeira felicidade. Podem até ser momentâneas, aqueles refrigérios momentâneos, mas não saciam o cerne da questão, não saciam. Você entende o que eu estou falando? Você entende como nós que desejamos ser mulheres elegantes por inteiro, precisamos de fato aprender o verdadeiro contentamento? Aprender como o apóstolo Paulo? E veja, ele aprendeu, aqui está escrito, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele passou, Deus o colocou a passar por diversas situações. Ele aprendeu. Amém, Valdir Cleide? Amém. O Senhor Deus, ele requer de nós lealdade. Então, assim, veja, nós precisamos identificar e rejeitar esses deuses competitivos. Você está entendendo? Quais são os deuses competitivos? São aqueles que não são os reais, aqueles que não nos darão o verdadeiro contentamento. Nós precisamos identificar e rejeitar. O Senhor Deus, ele requer de nós a lealdade exclusiva. Precisamos nos curvar diante dele
pois ele foi capaz de dar o próprio Filho, o Senhor Jesus, em nosso favor, e nós não vamos crer nele? E nós não vamos nos submeter à vontade dele? E buscar nele o verdadeiro contentamento? Não vamos? Olha, que possamos pedir a ele que nos ensine o que significa alegrarmos-nos nele e aprender o contentamento dele em meio às provações, às situações contrárias, às doenças, à falta de recursos financeiros, à falta de trabalho. Precisamos pedir que ele nos ensine a aprender esse verdadeiro contentamento, a alegrarmos-nos nele, sempre, independente das situações. Por que nós vamos nos... Responde aqui para mim. Por que nós vamos nos alegrar no Senhor, independente das situações? Por quê? Responde aqui para mim. Por que nós vamos nos alegrar nele? O contentamento em Cristo verdadeiro, o contentamento verdadeiro que é em Cristo, não será real em nós até que renunciemos os nossos próprios enganos. Então, a partir de agora, você vai analisar. Olha, você vai parar e pensar assim. Olha, aquelas duas perguntinhas. Olha, se eu viver, eu preciso disso para ser contente. Opa, analisa. Isso que você está precisando é um falso Deus que não vai te dar o verdadeiro contentamento? Então, a partir de hoje, você vai analisar. Você vai analisar assim, opa, se aquele exemplo da viagem. Se eu tiver a viagem tal, eu vou ser verdadeiramente contente. Aí você para e pensa, opa, viagem não vai me trazer o verdadeiro contentamento. Eu preciso ser contente hoje, sem viagem. Mas por quê? Porque eu vou estar contente em Deus. Em Deus eu vou estar contente. Então, independente se eu tiver a viagem ou não, ou independente se eu tiver a cura ou não, personaliza esse exemplo aí para você. Traz para sua realidade. Independente se eu tiver isso ou não, independente da pessoa ou não, eu vou estar contente em Deus. Esse é o diferencial. Olha só. Profundo, né? Muito profundo. Desafiador, não é coisa fácil não, nem para mim. É desafiador. Eu também estou igual você. Desafiador, pedindo ao Senhor que me ajude, pedindo ao Senhor que eu possa me alegrar nele, pedindo ao Senhor para ter esse verdadeiro contentamento, independente da situação. Eu estou igual a você. Essa palavra aqui é poderosa para mim, igualmente para você. Igualmente. Então, precisamos que o contentamento em Cristo, o verdadeiro contentamento, não será real em nós até que renunciemos esses enganos que a gente está citando aqui. Presta atenção. Guarda isso na sua mente, no seu coração. E passa a viver uma vida diferente a partir de agora. E qual que é o terceiro passo para que nós possamos adquirir contentamento, o verdadeiro contentamento? Nós já falamos 2, vamos falar o terceiro. Qual é? Aplique progressivamente a verdade de Deus na sua situação atual. Especialmente se você estiver passando agora por uma provação, por um problema, por uma situação complicada. Aqui nós temos um acróstico, que é bem legal de você guardar. OPO. OPO. Guarda esse acróstico. OPO. OPO. Primeiro, ore. Olha só o que fala aqui nos versos do Filipenses 4, versos 6 e 7.
Fala assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, primeiro O, o acróstico, primeiro O, ore, ore. Está numa situação complicada e não está tendo contentamento? Ore. Aqui está ensinando, o apóstolo Paulo está ensinando. Ore a Deus, peça que Ele alegre o seu coração, peça que Ele esteja aí renovando e te dando a confiança, aquilo que a gente acabou de falar aqui, para que você esteja entregando e sabendo que é dele que vem o verdadeiro contentamento. O P do OPO, a segunda letra, P. Pense nas coisas do alto, ou seja, traga à sua mente, ao seu coração, aquilo que é do alto, as verdades eternas de Deus. Por isso que precisamos conhecê-las mais e mais, diariamente. Então, traga para sua mente, para o seu coração, as verdades eternas de Deus. Terceiro, o segundo O. Obedeça às verdades de Deus. Então, primeiro nós vamos orar. O primeiro O, oração. Segundo, o P, nós vamos pensar nas coisas do alto. Ou seja, trazer à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que é verdade eterna de Deus, quem Deus é, o caráter dele, as promessas dele. E o segundo O, obedecer a essas promessas, obedecer a essas verdades de Deus. Isso vai fazer com que nós consigamos progressivamente aplicar as verdades e viver as verdades de Deus. Uma vez que a gente consiga fazer isso, especialmente nas provações, nós vamos conseguir o quê? Contentamento. O verdadeiro contentamento. Olha, veja só. Se buscarmos a face de Deus, renovando a nossa mente com as verdades eternas dele e andarmos nos caminhos dele, teremos uma paz, como falou aqui, que excede todo entendimento. Uma paz interna, verdadeira, em meio a problemas quaisquer. Então, seja qual for a sua situação, você vai ter paz se você aplicar o OPO. Um autor que chama Jerry Bridges, ele fala o seguinte, ó, abre aspas. Primeiro, devemos aprender a viver pelo reconhecimento de que, seja qual for a nossa situação na vida, ela é melhor do que merecíamos. Você acredita isso? Você já parou para pensar? Ou você acha que aquilo que você está vivendo não é o melhor e você não merecia? Esse autor, ele fala o seguinte, que seja qual for a situação, ela é muito melhor do que merecíamos. Na realidade, merecíamos o juízo eterno de Deus. Já parou para pensar nisso? Ai, é sério, não é? Porque muitas vezes nós pensamos assim, olha, eu não merecia passar por isso. Muitas vezes pensamos assim, ah, não, isso aqui não deveria estar passando por mim, pela minha vida, acontecendo comigo. Ah, de jeito nenhum que eu deveria estar vivendo isso. Só que a gente esquece de uma coisa. O que ele falou aqui. O que a gente está vivendo é muito melhor do que merecíamos. Por quê? Efetivamente, sabe o que a gente merecia? Por causa do nosso pecado? O juízo eterno de Deus. Olha só. Olha só, é de arregalar os olhos. Então, nós temos que sempre quando vier ao nosso coração, à nossa mente, essa inverdade de que, não merecia passar por isso. Eu não merecia passar por isso.
sempre, quando vier essa inverdade à nossa mente, a gente tem que trazer a verdade. Qual ela é? Na verdade, nós merecíamos o juízo eterno de Deus. Porque somos pecadoras e não temos nada de bom para oferecer para o Senhor, a não ser o sangue de Jesus que nos cobre. Olha só, profundo, né? Nossa, muito profundo. E essas, em outras palavras, por pior que sejam as circunstâncias, elas são melhores do que merecemos. Precisamos crer nisso e adequar o nosso viver a isso. O autor de um livro que eu estava lendo, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, ele conta lá uma situação, que ele estava com a mão cheia de livros e estava indo para o escritório dele, que normalmente sempre fica aberto, e aí ele chegou lá, estava fechado. Aí, resultado, ele teve que voltar lá na casa dele, onde estava a chave, para ele poder pegar essa chave. E aí ele começou a achar ruim aquela situação, e começou a querer murmurar, e ficar insatisfeito, descontente. E aí, quando ele pensou assim, tipo assim, não, isso não devia acontecer comigo, que coisa horrível, que droga, não sei o quê. Aí logo veio a mente dele, falou assim, olha, isso é melhor do que qualquer coisa. Porque, na verdade, o que você merecia era o juízo de Deus. E ele conta também, esse mesmo autor, ele conta o exemplo de uma dona de casa, que ela não tinha o reconhecimento do esposo dela, do marido dela, e ela tentou achar na maternidade um refúgio. Aquele que a gente acabou de dizer, ela tentou achar na maternidade o contentamento dela, o verdadeiro contentamento. Só que, na verdade, ela estava ficando cada dia mais frustrada, mais descontente. Até que ela foi conversar com uns conselheiros e tal, e aprendeu esse verdadeiro contentamento. E ela pôde compartilhar que, na verdade, ela estava buscando o contentamento dela em coisas que não trazem efetivamente, que são aqueles fundamentos falsos, aquilo que a gente acabou de dizer aqui, que não traz o verdadeiro contentamento. Não traz. São coisas boas? São. A maternidade é uma coisa boa, os filhos são uma bênção, a casa, o relacionamento conjugal é uma bênção, mas o nosso contentamento não pode estar nisso. E ela aprendeu e aí deu um testemunho mostrando que de fato os olhos delas foram abertos, e quando ela passou a viver o verdadeiro contentamento, que é em Deus, todo esse resto ele ganhou um novo significado e ficou no seu devido lugar, entende? Entende como que é? E como que a gente precisa viver e passar a viver? Assim, os 3 passos que nós acabamos de dizer são, para aprender o contentamento, são, primeiro, crescer no conhecimento de Deus e das suas promessas. Segundo, identificar e nos arrepender dos falsos fundamentos nos quais temos construído nossa felicidade. Então, segundo, é muito importante, precisamos identificar e reconhecer, igual essa mãe aqui fez. E terceiro passo, progressivamente aplicar as verdades eternas de Deus quando orarmos, pensando biblicamente e obedecendo a palavra de Deus. O-P-O, o acróstimo O-P-O, orar, pensar nas coisas do alto e obedecer a palavra de Deus. Esses são os 3 passos para aprender o contentamento. Grave esses 3 passos, aplique, comece a aplicá-los hoje, agora, se você ainda não os faz. Sempre que possível, procurar auxílio. Olha, isso é uma coisa assim que a Bíblia inteira nos ensina. Procure auxílio. Então, por exemplo, o que nós oferecemos aqui, quando a gente fala na mentoria, tudo começa no coração, o que nós oferecemos aqui é exatamente esse auxílio, para que haja essa transformação dentro de nós. Porque se o nosso coração não for transformado todos os dias, e se não houver esse aprendizado que nós estamos compartilhando aqui agora, nessa área e em tantas outras áreas, jamais nós seremos elegantes por inteiro.
nós não teremos um coração elegante, não seremos. E aí, até a nossa imagem, o nosso comportamento e postura estarão afetados. Temos postado muitos conteúdos aqui no perfil sobre isso, mostrando, se não trabalharmos o nosso coração, jamais estaremos efetivamente elegantes por dentro e por fora. Concorda? Não faz sentido para você? Existem duas figuras contrastantes que um autor coloca. Imagine um bebê. O bebezinho, quando tiram dele alguma coisa que ele quer, por exemplo, a mamadeira, ele vai chorar e ele não vai ficar contente, não vai. Se porventura um bebê ele quer ficar no chão solto e você o pegá-lo no colo, ele vai ficar descontente, totalmente descontente. É ou não é? Não é assim? Por quê? Porque o bebê, a criança pequena, ela não conhece o que é contentamento. Aí ele dá o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que nós já vimos na live passada. Se você não assistiu, assista. Recomendo totalmente. E ele dá o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele viveu e passou por inúmeras provações. Por fim, ele estava lá numa masmorra, esperando para morrer. Mas, se ele estivesse lá, mesmo estando lá, ele estava orando, louvando a Deus, e não estava murmurando, e não estava reclamando. Ele estava contente lá. Então, a diferença entre o bebê e o apóstolo Paulo é porque, se de repente o apóstolo Paulo tivesse uma coisa boa, e fosse retirado dele, como foi, ele estava em liberdade, e foi tirada a liberdade dele, e o colocaram numa prisão. Lá, quando ele foi para a prisão, ele ficou descontente? Ele começou a reclamar, murmurar, e ficou ingrato, etc e tal? Não. O que ele fez? Começou a louvar e orar. Ele orava pelas pessoas, inclusive por aqueles que o prenderam. Então, percebe a diferença do bebê com o apóstolo Paulo? Mesmo nas situações mais complicadas, o apóstolo Paulo estava contente e tendo atitudes coerentes com aquele contentamento que vinha de Deus. É possível para você e para mim? É possível. Mas por Deus, só por Deus. Por que o apóstolo Paulo conseguia alegrar-se e ter o verdadeiro contentamento lá naquela prisão, quando tiraram a liberdade dele? Por quê? Porque ele estava em Deus. Em Deus. Não era pela força dele, como a gente viu aqui. Não era pela força dele, não era porque ele era mais capaz, não é porque ele tinha pensamentos positivos, ou seja, ele ficava imaginando que não estava numa prisão. Não era. É porque Deus fazia isso dentro dele, no coração dele. Entende a diferença? E como isso é transformador? Transformador. A gente, quando passa a viver assim pelo poder de Deus, a nossa vida é transformada, a nossa casa é transformada, o nosso cônjuge, os nossos filhos, as pessoas que trabalham conosco, todos são impactados por essa transformação. É o exemplo aqui. Paulo fez isso. Para a gente finalizar, eu quero só ler um trechinho aqui de um livro que caiu aqui no chão. O trechinho de um livro, só para vocês, para a gente fechar com chave de ouro. Olha só o que ele fala aqui. O contentamento é aquela condição de conscientemente agradar-se da bondade de Deus, independente das suas circunstâncias. Olha, pensa. O contentamento é aquela condição de conscientemente agradar-se da bondade de Deus, independente das suas circunstâncias. Qual que é a sua circunstância hoje? É a capacidade de estar satisfeito, vivendo para agradar a Deus em todas as suas circunstâncias. Vou repetir. É a capacidade de estar satisfeito, vivendo para agradar a Deus em todas as suas circunstâncias. É a habilidade
de viver satisfeito, agradar a Deus em qualquer situação. Então, o contentamento é aquela condição de conscientemente, primeiro, agradar-se da bondade de Deus. Segundo, é a capacidade de estar satisfeito. Terceiro, é a habilidade de viver satisfeito. O apóstolo Paulo aprendeu contentamento apesar de uma diversidade de aflições e provações que ele passou. Nós citamos na live passada, vou aqui resumi-las. Problemas financeiros, doenças, acidentes e ferimentos, perseguição, solidão e problemas familiares, lembranças do passado pecaminoso, problemas de emprego, prisão e ameaças de morte de descrentes, mal-entendidos, rejeição, abandono dos seus próprios amigos. Olha só quanta coisa, quanta coisa. Patrícia, nós buscamos por inteiro exatamente isso, porque todo o nosso trabalho, todo o nosso projeto é de fato baseado nas verdades eternas de Deus, todo ele. A elegância por inteiro só existe baseado nas verdades eternas de Deus. Então, finalizando, quantas coisas o apóstolo Paulo passou. E ele vem nos ensinar que é possível sermos contentes, vivermos contentes, e precisamos aprender a esse contentamento. Ele vem nos ensinar, olha, que Deus, o Deus que poderosamente provê e capacita a todos aqueles que confiam em Cristo, nos ajude a aprender as lições de sofrimento que o apóstolo Paulo aprendeu, não importando quão dura as nossas circunstâncias possam ser. Então a gente finaliza a nossa live hoje ressaltando isso. Que Deus, o Deus que poderosamente provê e capacita a todos aqueles que confiam em Cristo, nos ajude, Ele nos ajude a aprender as lições de sofrimento que o apóstolo Paulo sofreu e que você já passou ou porventura esteja passando, que eu já passei e também esteja passando, que nós possamos, como o apóstolo Paulo, aprender as lições de sofrimento como o apóstolo Paulo aprendeu, não importando quão dura as nossas circunstâncias possam ser. Amém? Isso é aprender contentamento. Não é tremendo? Aí eu te pergunto, não é tremendo? Não é algo sublime, profundo, profundo? É isso. A elegância não está apenas na imagem, no comportamento, na postura, mas em um coração transformado. A elegância por inteira, ela é baseada nas verdades eternas de Deus. De fora a fora, de fora a fora. Não tem elegância se não for baseada nas verdades eternas de Deus. Não tem. A mulher elegante por inteiro, ela aprende o contentamento, o verdadeiro contentamento. Amém? Deus te abençoe, medite nessa palavra, encaminhe essa palavra para alguém, porque olha, assim como eu e você, alguém precisa aprender sobre contentamento. Aliás, todas as pessoas. Amém? Excelente sexta-feira, Deus te abençoe, continuemos juntas e que você venha ser transformada plenamente, poderosamente. Assim, o nosso projeto é Mulheres Elegantes por Inteiro. E o propósito do nosso projeto é que haja transformação. Transformação. Amém, amém, Valdicleide? Amém, amém. Amém. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus, a missão de Deus e cada vez mais sermos usadas por Deus. Amém? Deus te abençoe. Grande beijo. Excelente sexta e final de semana. Nós vamos continuando juntas por aqui. Beijão. Ah, não esquece, encaminha essa live para alguém.